Oi pessoal, esse vídeo é sobre como foi minha experiência de viver um ano e meio na Jamaica, em Kingston. No meu último vídeo eu falei sobre como é bom viver em lugares completamente seguros, onde eu moro agora, na Geórgia e outros lugares onde eu morei, como Ucrânia, Armênia, Hungria, Bulgária. Mas minha primeira experiência em viver no exterior foi em Kingston, Jamaica. E é completamente diferente e tem algumas lições para a gente imaginar como seria se o Brasil se tornasse um país ainda mais violento do que é. Porque a Jamaica é mais sinistra do que o Rio de Janeiro em termos de riscos à segurança pessoal, especialmente Kingston. Eu fui para lá porque eu já estava há 5 anos em Brasília, não aguentava mais e eu estava aceitando qualquer coisa para sair de lá, era meu primeiro posto, então eu topei. Tive umas experiências boas, outras ruins, foi no cômputo geral, foi uma experiência muito interessante para minha vida. Agora, como é que era o sistema lá? Como é que funcionava? Quase todas as regiões da cidade, da capital, eram perigosas, todas. O índice de homicídios per capita, isso era em 2008, 2009, era de mais de 50 por 100 mil. E hoje ainda é mais ou menos a mesma coisa. O interessante é que a Jamaica era um país seguro até os anos 60, depois da independência começou a deteriorar a situação e quando eu cheguei lá já era o caos. Você tem algumas regiões turísticas no norte e no oeste da ilha em que você tem algum tipo de proteção, porque você está nessas áreas turísticas, mas o resto é lei da selva. Então, em Kingston, por exemplo, onde eu morava, eu vivia num bairro chamado Uptown. E esse bairro era só onde moravam o pessoal da classe média alta e os estrangeiros jamaicanos ricos. E dentro do meu. Eu morava dentro de um condomínio, tinha uns muros, né? E tinha um sujeito com a escopeta ali o dia e noite para tomar conta. E eu tinha um sistema de seguro pessoal que era um sistema que não era só para o seguro da casa, era um seguro para mim. Então eu tinha, além do panic button em casa e daqueles alarmes e da coisa toda, eu tinha, por exemplo, se eu fizesse uma festa, eu podia pedir à escolta uma ronda para ficar circulando no meu quarteirão. Eu podia pedir para eles entrarem periodicamente no meu condomínio e eu podia pedir para eles entrarem periodicamente na minha festa para ver se está tudo certo. Saca o nível de estresse do negócio. Inclusive, esse seguro me dava também direito à escolta armada caso eu estivesse em algum lugar, ficou tarde, eu tenho que voltar e de noite é perigoso andar em vários lugares. Na verdade, de carro, né? Porque andar mesmo ninguém andava. Para ir para casa de um amigo que morava na rua de trás, eu ia de carro. Era assim, seria 10 minutos a pé, 5 minutos a pé, eu ia de carro. E eu lembro que eu perguntei aos motoristas da embaixada o que eu deveria fazer se eu tivesse algum problema. Então, por exemplo, se eu estivesse em downtown, que é a área supostamente o centro da cidade, né? Na verdade, o centro era uma área pequenininha entre downtown e uptown. Se eu tivesse lá meu carro enguiçasse, o que fazer? O cara fala, continua rodando, estoura seus pneus, vai embora. É melhor não parar ali. E certa vez eu perguntei também o que aconteceria se eu atropelasse uma criança. Por que eu perguntei isso? Porque para sair de Kingston para ir para essas praias, a gente tinha que pegar uma serra. E nessa serra tinha crianças brincando. Não tem a calçada, acostamento, era assim, a estrada e o mato, com curvas, né? E do nada saía uma criança correndo ali atrás de outra. Era uma loucura. Então você tinha que andar muito devagar, com muito cuidado, mas eu tinha medo de passar por ali. E aí o cara falou: se você atropelar uma criança, eles vão te matar e queimar seu carro. Então, esse era o nível de estresse ali. É, isso é interessante porque Kingston, até os anos 80, um pouco antes, ainda recebia uma quantidade grande de turistas. E tinha cruzeiros, né, aqueles que vinham dos Estados Unidos e tal. E tudo isso desapareceu. Quando eu cheguei lá, já o turismo havia morrido. Você tinha turismo no norte da ilha, né, em Mobay, Negril, Ocho Rios e outros lugares. Mas em Kingston tinha morrido. Nesses lugares, como eles eram destinados, eram voltados para o turismo, eles conseguiram manter um sistema com relativa segurança dentro das áreas turísticas. Então, em Mumbai você tinha um aeroporto, você descia do aeroporto, pegava um carro, ia lá para o seu resort ou para alguma coisa assim, então era tranquilo. Agora,
como é que isso destrói a potencial econômico do país? A Jamaica é um país super turístico. Em Kingston tem várias áreas super interessantes, mas ninguém ia mais lá. De vez em quando você via assim, um europeu maluco ali de dreadlock andando sozinho e você pensava assim, porra, esse cara tá roubado. Por exemplo, no centro da cidade, o centro era um lugar pequenininho, o centro entre downtown e uptown. E a embaixada ficava numa rua central, bem curtinha, e durante o dia eu podia andar 2 ruas para frente e 2 ruas para trás. Se eu saísse disso, começava a ficar meio sinistro. E de noite era bom ficar só na rua central. Era uma rua bem curtinha, então na verdade a área segura era minúscula. Nas outras áreas da cidade, de dia e de noite sempre ia de carro. É, isso é realmente interessante, porque a gente pensa no Rio de Janeiro como um lugar perigoso, e a gente vê essas tribunais do tráfico, né, essas coisas, execuções e tal, é, a coisa ainda pode piorar muito. Então, por exemplo, quando eu ia para o trabalho todo dia, eu parava no sinal, eles vendiam, na época ainda, o jornal impresso no sinal. Tinha os caras vendendo o Gleaner e o Observer, que eram os dois principais jornais. E todo dia tinha as manchetes, era o sujeito entrou na casa, estuprou a mãe, estuprou a filha, antes de matar todo mundo. O cara tocava fogo na casa, o cara esquartejava o sujeito, era uma violência absurda, insana. Então, eu naturalmente vivia muito noiado, né? E, minha casa tinha grades em todos os lugares, e todo mundo tinha grades em todos os lugares. Inclusive, tinha gente que tinha uma casa com 2 andares com uma grade entre o primeiro andar e o segundo. O cara se trancava em cima quando ia dormir, para caso alguém entrasse na casa dele, para incentivar o cara a só roubar o que está ali embaixo, carregar o que ele conseguisse e ir embora, né? Então, era uma situação muito sinistra. É, hoje, eu acho que não melhorou muito. Eu dei uma olhada antes de gravar esse vídeo e parece que os índices são mais ou menos os mesmos. E várias áreas da cidade são invisitáveis. Você não pode ir lá. Você não vai sair. É pior do que entrar numa favela perdido de Uber no Rio de Janeiro. É muito punk. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, o meu último vídeo foi sobre como é bom viver em completa segurança. E onde eu vivo hoje, eu posso andar na rua a hora que eu quiser, sem medo de nada. Nada, 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 nada vai me acontecer. Agora, a coisa pode piorar muito também. No Brasil, a gente tem uma tolerância com violência muito grande. E a violência vai aumentando e as pessoas vão se acostumando, vão se adaptando. É, Lá também, assim como eu tinha o meu esquema, com o meu sistema de segurança, com o cara na porta com a escopeta, com o meu seguro pessoal que me daria uma escolta armada se eu precisasse, as pessoas lá também foram se adaptando. E eu não saberia explicar como a situação se deteriorou de um país seguro para um país completamente inseguro, com uma das maiores taxas de violência de homicídios do mundo na época. Eu acho que hoje continua mais ou menos por aí. Então, é só para a gente refletir o quanto a gente descuida da nossa segurança, descuida de manter a nossa sociedade em ordem, de tentar evitar que as coisas se degenerem. Isso não só com relação à segurança pública, mas com um monte de outros aspectos. As coisas vão se destruindo e se deteriorando, e a gente vai ajustando, e em vez de corrigir os problemas se tornam incorrigíveis, insanáveis no futuro. E só uma nota final, porque muita gente pode estar interessada em saber como é que era o esquema do estereótipo do que é a Jamaica, do que é jamaicano, né? Ah, Muita gente pensa, vou para Jamaica, o cara vai lá para fumar baseado e ouvir reggae. Na verdade, no jamaicano médio, a maior parte da população, eles são super caretas, eles são carolos, né? São aqueles pessoal muito de igreja, assim, muito como se fossem evangélicos radicais no Brasil, os evangélicos muito intensamente evangélicos, e não tem esse negócio de fumar maconha, é proibido, quase não se vê, com exceção dos turistas, dos gringos e dos rastafaris, que são os caras que fumam isso por causa da religião deles, autoriza ou pede, não sei. E então não tem nada disso. E o reggae também, você vai ouvir reggae nos lugares onde estão os turistas, porque o pessoal novo lá ouve outras coisas, reggaeton e dancehall e outras coisas modernas, que seria o equivalente do nosso funk e de outras coisas que a gente tem no Brasil, em termos de
as músicas das classes, das massas populares atuais, né? O reggae, para eles, é como se fosse a bossa nova para a gente. É uma coisa que os velhos ouvem, ou o pessoal que tem algum tipo de nostalgia e coisa assim. Então você não espere ouvir reggae, os jamaicanos ficarem ouvindo reggae, Bob Marley ou coisa. Um ou outro vai ouvir, como a gente ouve Tom Jobim. Mas as novas gerações todas estão em outra onda, não tem nada a ver com isso. Então o pessoal imagina que na Jamaica é todo mundo ouvindo reggae, Rastafari, fumando baseado. E não é nada disso. Na verdade, é um país super careta, é um país que a pessoa muito ah, até sério, disciplinado, religioso de certa forma, né? E só os turistas e os Rastafaris é que preservam essa imagem. O resto não existe mais. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima.